E está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar, a edição 2024 do esporte nacional e internacional. Tele Brasil no esporte. E começamos falando de quem? Do time Brasil que se prepara para os Jogos de Paris de 2024. Em entrevista com o diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, Ney Wilson, ele falou sobre as lesões que atrapalham alguns atletas importantes durante o ciclo olímpico e projeta a participação do judô brasileiro em Paris e conta como está a reta final de preparação para a Olimpíada. Vamos conferir. Eu tenho tido um discurso logo depois do Pan-Americano que eu digo o seguinte: a gente tem 9 meses. 9 meses é o tempo suficiente de fazer a gestão de um ser humano. Então há tempo ainda de pequenas intervenções para que a gente possa fazer a gestação dessas medalhas, forjar essas medalhas, né? Então o trabalho agora é um trabalho de detalhe, de ajuste pequeno nos planejamentos de treinamento, na discussão entre as equipes que cercam esses atletas, equipes multidisciplinares, que a gente busca a interdisciplinaridade no planejamento de ações. Então são os pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença lá no resultado final. Então hoje a gente está exatamente nesse ajuste final no planejamento junto com as confederações, com os treinadores, para que a gente, naquelas modalidades em que a gente já tem resultados consolidados ou aquelas modalidades que estão próximas de chegar à medalha olímpica, é onde o nosso olhar está todo voltado para essas modalidades ou para essas provas ou para esses atletas, para que a gente possa trabalhar todo o potencial para que o atleta chegue plenamente preparado para os Jogos Olímpicos. O que interessa para a gente é o atleta fazer a sua melhor performance. Se vai chegar à medalha ou não é um detalhe, mas ele tem que chegar lá preparado para fazer o seu melhor. Esse quadro que a gente tem, ele não é um quadro exclusivo do Brasil. Se você olhar em termos de mundo, e aí eu falo de uma maneira macro, das modalidades, os principais atletas do mundo, a gente teve muitas lesões. E a gente tem, obviamente, um ciclo olímpico mais curto, que foi de 3 anos, porque os Jogos Olímpicos foi em 21 e não em 20. Normalmente o atleta, quando passa os Jogos Olímpicos, os atletas mais experientes, mais consagrados, é um ano sabático. Eles diminuem o ritmo, saem um pouquinho do circuito mundial, recupera tudo, às vezes faz até algumas pequenas cirurgias de reparo, coisa e tal, e aí começa. Com esses Jogos Olímpicos, com esse ciclo curto, eles não fizeram isso. E acabou muito atleta nesse percurso se lesionando. Mas não é nada que nos preocupe, porque não aconteceu só com o Brasil, aconteceram com os outros países também. E os nossos atletas, pelo menos aqueles principais e que tiveram algum tipo de intervenção cirúrgica, a gente está acompanhando e eles estão recuperando plenamente. A maioria já competindo e já alcançando resultados. A equipe é uma equipe mesclada com atletas bem experientes, como a Rafaela, como a Mayra Guiar, como o Baby, mas a gente também tem atletas bem jovens chegando na equipe e que como eu falei anteriormente, esse ingrediente de atletas mais experientes com menos experientes torna os atletas menos experientes mais confiantes ali de ter o seu ídolo ali do seu lado, né? Eu vejo que o caminho que o judô tem traçado, os resultados que têm sido apresentados, o coloca mais uma vez como uma modalidade que vai chegar a algumas medalhas olímpicas. É muito difícil você manter lá em cima o tempo inteiro, né? Então existem sim quedas, momentos e assim, o objetivo dentro do ciclo é os Jogos Olímpicos, né? O processo é os Jogos Olímpicos, né? Então o último campeonato, citando o judô mais uma vez, a Mayra não disputou o último campeonato mundial, mas ela não estava lesionada, mas não era foco, ela estava se preparando e treinando e agora fez um grande resultado. Então assim, cada atleta tem um momento diferente. Por exemplo, o Alisson não foi aos Jogos Pan-Americanos, mas planejado, não é, não vou. Não, estava planejado, ele não ia aos Jogos Pan-Americanos. Então, assim, cada atleta, o planejamento ele é individualizado, é busca daqueles pequenos detalhes para cada um poder performar o melhor nos Jogos Olímpicos. Então, assim,
O campeonato mundial é importante? É extremamente importante. É onde a gente avaliza ali se a gente está no caminho, se não está, o que está, onde a gente pode ajustar. Então é importante o campeonato mundial, mas o foco maior é os Jogos Olímpicos. Primeiro, nós é que agradecemos essa oportunidade desse bate-papo e falar um pouco aí do esporte olímpico brasileiro, mas sem dúvida nenhuma contar com essa energia de uma torcida onde a gente coloca a autoestima do brasileiro lá em cima e podem ter certeza que os atletas estão se preparando com muito afinco para dar muito orgulho a essa nação, e contar realmente com essa energia vai ser fundamental em Paris. E tenho certeza que terão muitos brasileiros em Paris lá, presentes ao vivo, e que vão transmitir essa energia aí. A gente conta com cada um deles, com essa energia aí muito positiva. Tele Brasil no Esporte. Vamos agora à segunda notícia de esporte, falando para skate, modalidade que busca espaço em competições internacionais. O skate paralímpico é uma modalidade que ainda busca espaço entre as principais competições internacionais. Mas tem gente tentando mudar isso. Vamos saber. Sabe quando o skate representa mais do que o esporte? Quando ele se torna quase parte do corpo. Essa é a história do Tony Alves. Quando eu era muito criancinha, tinha 2 anos de idade, só usava perna mecânica e eu odiava. Eu vi um skate lá, subi em cima dele, comecei a andar pra cima e pra baixo. E aí surgiu a ideia de ser um meio de transporte pra mim. Eu comecei a usar ele como locomoção, que era melhor do que a perna e era melhor do que se arrastar pelo chão, né? Rasgar shorts. Atualmente, com 23 anos, ele nasceu sem as pernas devido a uma má formação congênita. Mas lá daquele início até o começo das competições, muita coisa rolou. Eu comecei a fazer manobra com skate só com 7 anos de idade. 5 anos depois que eu já andava de skate. Meu vizinho, ele andava de skate e falou: ai, mano, tem manobra. Aí eu, vamos aprender então. Aí eu e ele fomos aprendendo juntos. E aí com 11 anos de idade só, eu participei do primeiro campeonato em São Vicente. Aí ganhei peça de skate, ganhei roupa. Falei, meu Deus, dá pra ganhar coisa no skate. Aí eu comecei a treinar. Hoje em dia, depois de mais de 2 décadas sobre rodas, muitas manobras, muitos campeonatos, muitas quedas e muitas marcas nas mãos, ele quer mais. Como um dos diretores da Associação Brasileira de Para-Skate, Alves luta para colocar a modalidade em destaque em nível internacional. Essa associação tem só 2 anos de existência e já fizemos muitas coisas, como colocar o Para-Skate fixo no calendário do STU. A gente está num corre muito grande para conseguir colocar o Para-Skate, tanto nas Paralimpíadas quanto no Pan-Americano também. É claro que o Tony não está sozinho nessa luta. Tem muita gente correndo atrás do sonho com ele. Além do Vini Sardi, presidente e grande idealizador da associação, o mineiro Cauê é um desses caras. Com apenas 15 anos, ele já tem praticamente 1 década de experiência no skate. E para o garoto, que também nasceu sem as pernas, tudo começou na busca por um meio mais fácil para se locomover. O meu primeiro contato com o skate foi com 6 anos de idade, mas eu usava como meio de transporte. Aí eu parei de usar, aí 2 anos atrás, 2021, em abril eu estava na minha cidade, né? Peguei um ponto de ônibus, meus amigos também andavam de skate comigo, nós andávamos na rua, né? Aí nisso eu falei, vamos dar um rolê lá na pista. Nós fomos pra lá, curtimos. Eu acho que se colocasse o skate na Paralimpíadas ia ser uma experiência legal pro mundo inteiro sobre o para-skate, né? Já o paulista J. Ribeiro entrou na modalidade adaptada de uma forma diferente dos colegas Cauê e Tony. Mas mesmo se considerando um veterano no esporte com apenas 29 anos, também está na briga para colocar o para-skate nas principais competições. O meu lance foi um acidente de moto que eu sofri há 10 anos atrás e acabei amputando a perna. Diferente deles é que eu tenho que me equilibrar em cima do skate, mano. Eu não consigo colocar a mão no chão, não consigo... Então é totalmente diferente. O importante é que nós é pioneiro do negócio, né? Nós vem aí pra o futuro ali, sabe? O Cauêzinho aqui acabou de sair daqui, mano. Ele tem chance de representar nós na Paralimpíadas, entendeu? Então nós vem só chamando a turma pra poder andar, entendeu? As pessoas com deficiência, isso daí é muito importante pra nós. Porque nós já não vai conseguir competir lá, entendeu?
Então nós tá chamando as pessoas para poder vir andar de skate também, entendeu? Não só skate, como todos os esportes, né? Independente do esporte, você tem que fazer com amor e carinho. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à terceira notícia de esporte, conhecendo pessoas que estão mudando a vida através do esporte. A tradicional Corrida de São Silvestre fechou o ano esportivo de 2023 com milhares de pessoas pelas ruas de São Paulo. O repórter Juliano Justo esteve por lá para conversar com os corredores e conhecer histórias de pessoas que estão mudando de vida através do esporte. Um incentivo, vamos conferir. Jonatas de Oliveira foi o melhor brasileiro na prova, chegou em 6º lugar, mas um excelente resultado de um cara que tem o esporte como obsessão na vida. Tentou o futebol e não teve sucesso, mas foi na corrida que ele se encontrou. Durante 7 anos, ele chegou a conciliar o trabalho de coletor de lixo na Grande São Paulo com os treinos, até que em 2022 passou a se dedicar exclusivamente ao esporte. A coleta já te dá esse gás, esse suporte, né? E todo dia ali, 20, 25 quilômetros diário, você acaba pegando gosto, né? Comecei no atletismo em 2018, minha primeira prova de 10 km, fiz 34, treino duro, né? Dedicação, foco total. Primeiramente, cuide da saúde, respeite o treinador, respeite o seu médico, respeite o seu fisioterapeuta, que isso tudo lá na frente, você vai ter um ganho enorme. Já experiente na principal corrida de rua da América Latina, o Elias viu na edição de 2023 um diferencial. A participação ao lado da cachorrinha Nina. Tenho 55 anos, é a terceira São Silvestre que eu faço, né? E é a primeira que eu faço com a Nina, que é a minha cadela, que treina todo dia comigo, por volta de 12 quilômetros, quase todos os dias. Sou carioca, mas moro no interior de São Paulo, moro em Pardinho. E dentro do meu condomínio é perfeito para treinar, né? Porque tem subidas, descidas. Ela me acompanha de boa. Ela vai até sem a guia. Ela é treinada, ela é adestrada, né? Atividade física é bom para o ser humano e bom para os animais também. Então, também, isso. Ela já está acostumada e eu também, né? Neste final de ano, a baiana Alice pôde realizar um dos seus sonhos, que era correr a São Silvestre. Sempre foi um sonho correr a São Silvestre, desde pequenininha, só que eu não conseguia correr metros, nem 100 metros eu conseguia correr. Aí eu comecei a fazer exercício físico para fortalecer meu corpo. O que tu pode falar para a galera que tá a fim de correr, que nem tu, mas tem de repente medo e tal, receio aí? Gente, correr é vida. Ele ajuda a sua saúde, seu estilo de vida, você consegue fazer coisas que você pensa que você não vai conseguir. É muito importante, estejam cientes que o esporte, ele liberta. Apostando cada vez mais na preparação, o Djalma é a prova de que a idade não deve ser uma barreira para a conquista dos objetivos. Eu sou de Tiúba, uma cidade chamada Tiúba, Bahia. A primeira São Silvestre foi em 89, eu completei a 29ª. 53 anos, eu, para ser sincero, estou voando. Uns um pouco mais rápido, outros um pouco mais lentos. Mas toda essa galera fechou o ano do jeito que mais gosta, correndo. E para 2024, não faltam sonhos. Então, meu desejo é correr a primeira maratona que eu quero correr é de Berlim. Quero melhorar. Já melhorei dentro de um ano e eu quero melhorar mais. Eu quero fazer para 58 minutos, ano que vem, se Deus quiser. 2024, vamos correr aí uma maratona. Ano olímpico, a gente está buscando o índice. Com fé em Deus a gente vai conseguir. E Paris 2024 tá logo ali. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à última notícia de esporte, falando também do futebol brasileiro, que acabou perdendo a lenda do futebol. Zagallo, que teve uma vida de serviço à seleção brasileira, é justamente uma lenda brasileira e do mundo do futebol, que faleceu aos 92 anos no Rio de Janeiro. O ex-jogador e técnico Mário Jorge Lobo Zagallo estava internado no Hospital Barra d'Or desde o final de 2023 e veio a falecer devido a falências múltiplas de órgãos. Entre as muitas realizações de suas vitórias,
e carreira está a participação de 4 dos 5 títulos mundiais da seleção masculina de futebol. Uma história que se confunde com a da seleção brasileira. É impossível lembrar de Mário Jorge Lobo Zagallo sem pensar na amarelinha. Zagallo nasceu em Atalaia, em Alagoas, no dia 9 de agosto de 1931, mas se mudou para o Rio de Janeiro antes mesmo de completar um ano. Na Tijuca, bairro da Zona Norte carioca, ingressou nas categorias de base do América. Em 1950, se transferiu para o Flamengo. Conhecido como Formiguinha no Clube da Gávea, sagrou-se tricampeão carioca nos anos de 1953, 54 e 55. Foi também em sua passagem pelo Flamengo que Zagallo se casou com Alcina, companheira por 57 anos e mãe de seus 4 filhos. Seu período no rubro-negro terminou em 1958, quando começou sua trajetória de grandes conquistas pela seleção brasileira. Na Copa do Mundo da Suécia, era o titular de Vicente Feola na ponta esquerda. Na final, contra os donos da casa, marcou um gol e deu passe para outro na vitória por 5-2. No retorno ao Brasil, assinou com o Botafogo, onde permaneceu até 1965, atuando ao lado de Garrincha, Didi e Nilton Santos. Pelo Glorioso, conquistou 2 cariocas, 2 Rio-São Paulo e o Torneio de Paris em 1963. Enquanto defendia o alvinegro, Zagallo levantou sua segunda Copa do Mundo em 1962 no Chile, quando foi fundamental para a seleção superar a perda de Pelé por lesão. Aposentado como jogador aos 34 anos, o velho Lobo iniciou a vitoriosa carreira como treinador. Com apenas 39 anos, comandou a considerada maior seleção de todos os tempos, o Brasil tricampeão mundial de 1970 no México. Em 1994, conquistou o Tetra como coordenador técnico ao lado do treinador Carlos Alberto Parreira. Na Copa América de 1997, superou a Bolívia e a Altitude de La Paz na final, levantando a taça com uma vitória por 3-1. Só que no ano seguinte, Zagallo passou pela grande frustração do vice contra a França na Copa do Mundo. Foi uma competição marcada por polêmicas dentro do grupo brasileiro, que começou com um conturbado corte de Romário e terminou com Ronaldo tendo convulsões antes da final, mas o fenômeno acabou sendo confirmado. Zidane e companhia não tiveram pena e levantaram o caneco. Como técnico de clubes, Zagallo treinou no Brasil, Botafogo, Fluminense, Bangu, Vasco, Portuguesa e Flamengo. Ganhou 5 cariocas, uma Taça Brasil em 1968 pelo Glorioso e uma Copa dos Campeões em 2001 com o rubro-negro. Vamos ver agora a repercussão da morte do ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, o único tetracampeão mundial de futebol. Nas redes sociais, o presidente Lula escreveu que Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos. Era exemplo de brasileiro que não desistia nunca e encerrou prestando solidariedade aos familiares, aos amigos e aos milhões de admiradores. A FIFA, entidade máxima do futebol, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana e a CBF lamentaram a morte de Zagallo e prestaram homenagens em seus sites. Jornais internacionais destacaram a morte dele. O Marca da Espanha disse que Zagallo foi o maior campeão da história dos mundiais. Já o britânico The Telegraph publicou que Zagallo teve participação em todos os principais eventos da história do futebol. Cafu falou sobre a importância de Zagallo. Nossa, professor, momentos inesquecíveis nós vivemos juntos. Chamo o senhor de professor e vou chamar para o resto da vida. Porque o céu, nesse dia, ganha realmente um professor, que é o senhor, que nos deu a honra de estar do lado de uma pessoa tão importante como o senhor foi para nós e para o mundo do futebol. Técnico campeão do mundo em 94 ao lado de Zagallo, Carlos Alberto Parreira, em entrevista à TV Brasil, falou sobre a relação dos dois. É o meu guru, é o meu mentor, e é o meu grande amigo do futebol, é o Zagallo. Como se fosse o meu irmão mais velho. Ele não teria idade para ser meu pai, mas teria idade para ser meu irmão mais velho. Uma pessoa que eu admiro por tudo que ele fez na história do futebol brasileiro e mundial. Então o Zagallo é um capítulo à parte, tá certo? No futebol brasileiro. A gente se emociona, eu me emociono.
Nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas falaram sobre o legado de Zagallo. A gente tem uma perda muito grande, mas ele deixou um legado para o mundo do esporte, do futebol, e muitas gerações vão lembrar do Zagallo. Zagallo talvez seja, junto com o Senna, um dos maiores ícones do esporte brasileiro, né? A paixão pelo Brasil que ele tinha, isso é muito marcante para mim. Tele Brasil no Esporte. E com essa última informação, vamos ficando por aqui com o Tele Brasil Esporte 2024. Até lá!